E agora eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. A leitura responsiva foi do capítulo 6, então se você voltar uma folha aí você vai encontrar. Marcos capítulo 4, a partir do 35, é uma passagem bastante conhecida, mas nós sempre aprendemos com a palavra de Deus e nessa noite não será diferente. Marcos capítulo 4, a partir do 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, e mudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Até que a leitura, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a sua igreja, aqui está o seu povo reunido, e aqui está a sua palavra que foi lida, e nós pedimos, Deus, nós clamamos ao teu Espírito Santo que a torne viva em nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, a sua vontade para a nossa vida, e que, acima de tudo, que ao analisarmos a tua palavra, que ao lermos a tua palavra, a gente possa também compreender que a palavra nos lê, e ela é como um espelho que reflete as nossas imperfeições, aquilo que nós precisamos melhorar, e com um coração alegre, com a tua ajuda, o nosso desejo é sermos melhores, para te servirmos melhor, ó Deus, e para servir uns aos outros de maneira melhor. Por isso, nos ajude nessa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, diante de nós está um texto que Jesus acalma a tempestade, e o título dessa mensagem eu gostaria de dizer chamar de Tempestades à Frente. Se tem uma coisa certa na nossa vida, se tem uma coisa certa no nosso caminhar, é que nós enfrentaremos tempestades. E talvez muitos aqui podem concordar comigo dizendo: eu já estou vivendo numa tempestade. Porque a tempestade ela tem uma simbologia, ela representa os momentos turbulentos da nossa vida, ela representa momentos em que temos dificuldade de entender as circunstâncias, quando nós perdemos o controle, às vezes, das coisas que acontecem ao nosso redor, quando a gente espera que aconteça algo e começa a acontecer exatamente o oposto. Esses momentos nós costumamos chamar de tempestades. É quando tudo ao nosso redor não colabora para o nosso sucesso, para o sucesso daquilo que nós estamos tentando realizar. Então, se prepare, porque virão tempestades na sua vida. E essa é uma palavra motivadora. Se prepare que virão tempestades para a sua vida. E ela é motivadora no sentido de que a palavra de Deus, prevendo isso, ela já nos dá as lições necessárias para o que fazermos diante dessas situações. E eu acho interessante que o versículo 35 começa com Jesus dizendo para os seus discípulos: Passemos para outra margem do rio. E a gente vai perceber que o reino de Deus, ele é um reino de saída de margem. O reino de Deus é um reino de movimento. Cristo sempre está em movimento, Cristo sempre está indo para algum lugar. E Ele sempre convida os seus a caminharem junto com Ele, a estarem junto com Ele. Na verdade, todos aqueles que se relacionam com Deus
precisam sair da margem, precisam sair de algum lugar para ir até outro. A gente vê isso lá com Adão. Adão teve que sair de trás da moita que ele tinha se escondido e assumir as responsabilidades e as consequências dos seus atos. E talvez assim como Adão, muitos de nós podemos estar escondidos de Deus, achando que Deus não está vendo, achando que não vai acontecer nada, mas talvez a gente precise sair dessa situação de pecado, se arrepender, assumir as responsabilidades dos nossos atos. Abraão foi chamado a sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar onde Deus havia preparado, do qual ele nem sabia. E talvez assim como ele, a gente também precisa às vezes sair desse lugar de segurança, de estabilidade, para seguirmos a orientação de Deus e acima de tudo confiar, porque só Ele sabe para onde Ele está nos mandando. Moisés foi chamado a sair do palácio real, a deixar de lado o seu título de filho da filha de Faraó, para libertar um povo pelo deserto durante 40 anos. E talvez, assim como Moisés, alguns de nós precisa sair da situação de conforto, de comodismo, e assumir a liderança, assumir a responsabilidade de pegar alguém que está cativo, preso, e levá-lo até Deus. Os discípulos tiveram que deixar o negócio da pescaria para começar a pescar gente. E talvez nós também, assim como os discípulos, às vezes precisamos deixar os nossos dons, as nossas habilidades a serviço de Jesus, a serviço do propósito de Jesus agora. Eu não sei de onde que você tem que sair, mas eu quero que você saiba que o convite de Jesus é que a gente passe para outra margem. O convite de Jesus é que a gente saia do lugar onde a gente está e siga com Ele. Mas com base nesse texto que a gente leu, é certo que ao seguir Jesus, nós vamos nos deparar com tempestades. E o que fazer quando somos acometidos, então, das tempestades da vida? O que fazer quando o nosso barco começa a se encher de água? O que fazer quando a esperança começa a ir embora? O que fazer quando acabam os nossos recursos? A primeira lição que eu aprendo aqui está ali no versículo 38, quando os discípulos dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? O que a gente faz quando a gente está vivendo tempestades? A gente primeiro reconhece as nossas limitações. Você sabe que, na grande maioria das vezes, os nossos recursos, as nossas habilidades, elas não conseguem fazer-nos transpor algumas das tempestades que a gente enfrenta. E isso pode ser em qualquer área da nossa vida, área espiritual, emocional, relacionamentos. Às vezes os nossos recursos não são suficientes. Os discípulos de Jesus eram pescadores natos. Se você não sabia, eles inclusive herdaram a empresa dos seus pais, né? Eles eram filhos de pescadores, então, e eles a vida inteira, então desde que se conhecem por gente, eles estão trabalhando com água, com peixe, com mar. E é bem provável que eles tenham enfrentado diversas tempestades. E apesar das habilidades que esses homens tinham nessa ação, né, de mar, de tempestade, de controle do barco, no entanto, eles estão agora desesperados porque eles estão enfrentando algo que eles nunca tinham enfrentado antes. E a desesperança bateu nos seus corações e eles agora estão achando que vão morrer, mesmo Jesus tendo dito: vamos para o outro lado do mar. O que fazer quando os nossos recursos não são necessários? O que fazer quando tudo aquilo que a gente sabe não nos ajuda?
O que fazer quando tudo aquilo que nós temos não são suficientes? A gente precisa reconhecer isso. E assim como os discípulos, clamar por Jesus, clamar socorro. As pessoas hoje estão vivendo demandas que não estão conseguindo suportar mais. A gente olha as pesquisas e nós vemos que a doença do século, chamada depressão, ansiedade, fobias, coisas que a gente não via com tanta ênfase algum tempo atrás. Mas essas fobias, esses medos, essa ansiedade exacerbada, elas vêm exatamente das demandas que as pessoas, que nós, às vezes, não conseguimos suportar. E aí a gente começa a sucumbir de dentro para fora. Muitas pessoas lá dentro estão se afogando. O seu barco já está cheio de água. Eles estão lutando, estão tentando fazer alguma coisa, mas não percebe que precisa chamar Jesus. Faça igual aos discípulos, reconheça as suas limitações. Mas também faça igual aos discípulos e reconheça quem está no barco com você. Essa é uma lição muito importante. Esse texto, teologicamente, ele é muito forte, porque esse texto, essa passagem, ela fala a respeito das duas naturezas de Cristo. Jesus Cristo como homem e Jesus Cristo como Deus. Esse é o único texto, para quem não sabia, que cita Jesus cansado e dormindo. E o fato de Jesus estar no barco cansado, dormindo, mostra que ele era um ser humano como qualquer outro, que cansava também, que se fatigava também, que precisava dormir também. Mas ao mesmo tempo que Jesus é esse homem que está no barco dormindo, o texto mostra que ele também é Deus. Jesus fala, ao ser indagado pelos seus discípulos: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acorda e repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, e emudece. E o vento se aquieta e se faz grande bonança. Então Jesus lhe diz aos discípulos: por que sois tão tímidos? E como vocês não têm fé? Jesus é Deus, e a prova de que Jesus é Deus é porque Deus é o único que tem controle sobre a criação. A gente precisa ter em mente que os discípulos até então tinham conhecimento do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, somente Deus poderia remover uma maldição, somente Deus poderia tirar a maldição de alguém, somente Deus poderia reverter e dominar e controlar a natureza e a criação. É por isso que em vários momentos que Jesus faz milagres, que Jesus opera os seus sinais, a gente vê assim: e todos ficaram maravilhados, e todos ficaram espantados, e todos ficaram temerosos, né? Aqui diz, e todos ficaram possuídos de grande temor. Essa é uma expressão importante, porque ela denota que eles estão diante de algo que eles nunca, não tem como dizer que aquele homem chamado Jesus não era Deus. E esse é o grande problema da blasfêmia dos fariseus. Porque os fariseus só tinham duas opções: ou dizer que Jesus era endemoniado, ou assumir que ele era Deus. Qual opção vocês acham que os fariseus tomavam? Que ele era endemoniado, mesmo sabendo que isso não era possível. Então, segundo a cultura judaica, por exemplo, alguém que nascia cego de nascença, alguém que já nascia com um defeito físico, eles atribuíam que essa pessoa era amaldiçoada por Deus. Então ele nasceu assim porque pecou, porque fez alguma coisa, mas Deus o fez nascer assim.
E somente Deus pode reverter isso, só Deus tem poder para reverter. E é por isso que quando Jesus curava um cego de nascença, quando Jesus ressuscitava alguém, isso causava grande temor nas pessoas. Porque eles falavam assim, só Deus pode fazer isso. Como é que esse homem está fazendo isso? Como é que ele está conseguindo reverter uma maldição sobre a vida de alguém, a não ser que ele seja Deus? Isso não seria possível. Então Jesus aqui nesse texto, ele está mostrando o controle que ele tem sobre a natureza, sobre a criação. Só Deus pode aquietar o mar. Jesus é um homem cansado, dormindo, mas ele é Deus se levantando e aquietando o mar. E é esse homem que está no nosso barco. E é esse Deus que está no barco conosco. Portanto, me chamava a atenção quando Jesus brigava com os discípulos, porque ele diz assim, por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? E eu ficava pensando, por que Jesus brigou com eles, né? Se realmente todos nós fraquejamos na fé, e a razão de que eles clamaram a Jesus é exatamente porque eles precisavam de Jesus. E Jesus age, Jesus para a tempestade, mas dá uma bronca neles. E Jesus faz isso exatamente porque eles não tinham entendido ainda, apesar de andar com Jesus, mas essa falta de fé, essa dúvida. Será que esse homem que anda com a gente é Deus mesmo? Porque se eles tivessem certeza disso, quando Jesus falou, nós vamos passar para o outro lado, significa que nós vamos passar para o outro lado. E que se alguma coisa se levantar, isso não vai nos derrotar. Porque a palavra de Jesus, que é Deus, é que a gente vai passar para o outro lado. E a falta dessa consciência fez com que eles se apavorassem, porque eles vão indagar Jesus, não te importa que a gente pereça? Em outras palavras, Jesus, acorda, a gente vai morrer. E Jesus fica nervoso porque ele fala, eu não disse que a gente vai atravessar para o outro lado? Que história é essa que a gente vai morrer? Porque todos aqueles que andam com Jesus vivem as suas promessas. E a promessa de Jesus é que Ele estará conosco todos os dias. A promessa de Jesus é que Ele nos dará forças. A palavra de Jesus não é que Ele vai impedir que a gente viva tempestades na nossa vida. Mas Ele dá a garantia que nós seremos bem-sucedidos se estivermos com Ele. Que tudo aquilo que nos desespera, que tudo aquilo que nos faz pensar que acabou, é substituído pela palavra e pela ação de Deus que está no controle de todas as coisas. Não esqueça, Deus é soberano. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre vai ser. Ele nunca será pego de surpresa por nenhuma situação. E aqueles que andam com Jesus, aqueles que entram no barco e aceitam o convite dele para ir para o outro lado, pode ter certeza que a gente vai chegar. Pode ter certeza que você vai acabar a carreira. Pode ter certeza que a sua fé estará guardada. Outro ponto interessante é que essa bronca de Jesus, ela tem também a ver com essa percepção espiritual que nós devemos ter das coisas. O mar da Galileia, conforme citado no texto, ele na verdade não é um mar. Se você for ver no mapa, no geográfico, o mar da Galileia também é conhecido como o lago de Genezaré, ou o lago de Tiberíades. Ele é um lago de cerca de 20 quilômetros, mais ou menos, e de água doce, inclusive. E Jesus, então, está atravessando esse mar porque ele está indo para Genezaré, né? Algumas versões falam Gadara, né? Mas o que está acontecendo aqui? O que Jesus está querendo dizer para eles é o seguinte:
vocês são pescadores, certo? Vocês têm habilidades para andar no mar. Vocês sabem controlar um barco. Agora levantou uma tempestade num lago, a ponto de vocês estarem desesperados e achando que vão morrer. O que Jesus está querendo dizer para eles é assim: vocês não estão percebendo que tem alguma coisa errada acontecendo aqui? Vocês não estão percebendo que essa tempestade está acontecendo na hora errada, no lugar errado e numa intensidade errada? Quando Jesus fala para o mar se acalmar, o texto fala, e ele repreendeu o vento e o mar. E essa palavra repreendeu, ela fala assim, se expressar severamente. Expressar-se severamente. Ou seja, Jesus não está só pedindo para o vento ficar quieto. Jesus está ordenando severamente. E é isso que Jesus quer passar para os seus discípulos. Para onde nós estamos indo? O texto vai falar assim, entre mentes, no capítulo 5, versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Olha que interessante. Jesus está conduzindo os discípulos rumo a fazer o bem a outra pessoa. Jesus está indo com os seus discípulos para libertar aquele endemoniado gadareno que a gente lembra da situação que ele vivia. O diabo havia oprimido e tomado conta daquele homem de tal maneira que ele tinha perdido a sua identidade já. A descrição desse endemoniado é terrível. Ele tinha virado um bicho já. Cadeias não continham ele andava pelos cemitérios. Ele tinha perdido a sua identidade de humano. E Jesus está indo até esse homem para libertá-lo. O que Jesus quer dizer é, essa tempestade, isso que está acontecendo aqui, é para impedir que a gente chegue lá. Mas se eu falei que a gente vai chegar, a gente vai chegar. Agora vocês têm que ter a percepção de entender as circunstâncias, de entender que às vezes, de onde vêm essas objeções que às vezes se levantam e tentam impedir você de fazer o que Deus quer e de chegar onde Ele quer. A gente sabe que o diabo está trabalhando também nesse mundo. A gente sabe que existe uma batalha e que existe uma luta que não é contra a carne e sangue. A nossa batalha é contra quem? Efésios 6. Principados e potestades, hostes celestiais da maldade. E essa guerra é tão feia que o apóstolo Paulo está falando de uma armadura que é necessária nós portarmos. Ele está falando, olha, vistam-se da armadura, porque existe uma guerra. E essa guerra não é um contra o outro, não é de seres humanos, é de reino contra reino. E nesse sentido, muitas vezes, muitas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes quando fogem do nosso controle, a gente precisa ter esse olhar espiritual também, para perceber o que está acontecendo, por que está acontecendo aquilo. Quem tem interesse em que a gente não faça a vontade de Deus? Aliás, quem incentiva que nós pequemos, que nós nos desviemos dos propósitos de Deus? Se não for o inimigo das nossas almas. Portanto, o chamado de Jesus para atravessar para outra margem é a gente sair da nossa posição, e eu não sei qual posição você está, mas é entrar no barco e atravessar rumo a fazer o bem ao outro. O que Jesus está fazendo é levando os seus discípulos para promover a libertação de outro ser humano, para ser bênção na vida de outro ser humano. E esse é o nosso dever enquanto estamos aqui. Nós estamos em missão. E o propósito de Deus para a nossa vida é que a nossa vida, que a nossa existência seja a de fazer o bem, a de ir até aqueles que sofrem.
E a gente gosta de falar dos milagres, a gente gosta de falar dos sinais, a gente gosta de ver as tempestades se acalmando. Você quer ver as tempestades cessando na sua vida, no seu relacionamento familiar? A gente quer ver Deus operando na nossa família, mas você está indo em direção a fazer o bem? Você tem se dedicado àqueles a quem você ora? Você tem amado? Você tem feito a sua parte? Você tem ido até eles? A gente fala de ver, do milagre de ver Deus abrindo o mar, mas não esqueça que Moisés está atravessando com um povo inteiro, libertando um povo da escravidão. Se você também estiver fazendo a mesma coisa, se você estiver indo àqueles que estão escravizados por Satanás, e estiver conduzindo eles a Jesus, pode ter certeza que o mar também vai se abrir para você. Você quer que se maravilhar com a tempestade se acalmando e com a bonança? Então se dirija até aqueles que estão próximos a você, se dirija até as pessoas no sentido de promover a libertação, no sentido de ajudar, de abençoar, e pode ter certeza que as tempestades também cessarão. Queridos, essa é a mensagem de Deus para nós, que o reino de Deus ele está em movimento, que a gente precisa reconhecer as nossas limitações, e ao reconhecer as nossas limitações, nós devemos fazer como os discípulos, clamar ao Senhor, e também reconhecer quem está no barco conosco. Jesus, Ele é Deus, e Ele tem controle sobre todas as coisas. E entender que quem colocou os discípulos no barco, quem colocou os discípulos nessa situação, foi o próprio Jesus. Então a questão não é se nós vivenciaremos tempestades ou não. A questão é, Jesus está conosco. E se Ele está conosco, nós chegaremos a outra margem. Deus nos abençoe.